Muito bem, vamos lá? Pegue aí a sua Bíblia, vamos passar para o nosso estudo. Vamos recomeçar. Na semana passada, nós estávamos vendo aí a pregação de Pedro e não deu, né, para gente olhar tudo. Então, nós separamos aqui os tópicos, fizemos aqui a divisão do estudo e só conseguimos avançar em 1, 2, 3, se eu não me engano, em 3 pontos, né? Fizemos aqui 3 pontos. Estamos falando aqui, estamos vendo sobre o conteúdo do Evangelho. Por que nós precisamos conhecer o Evangelho, irmãos? Por que a gente precisa conhecer o Evangelho? A gente precisa pregar, não é isso? A gente precisa pregar o Evangelho. Como crente, a gente precisa conhecer muito bem o Evangelho, porque precisamos pregar o Evangelho. E na semana passada, dentro do texto que está aí diante de nós, Atos 10, verso 36 a 43, nós vimos aqui como é que Pedro ele pregou ali Cesareia. Pregou em Cesareia, na casa de Cornélio, o evangelho aos gentios. E a minha mensagem que Pedro ele pregou ali do evangelho, a gente dividiu aqui em 6 pontos. Fizemos uma divisão em 6 pontos para a gente estudar um pouquinho sobre ela. Vamos relembrar aí, então, o que a gente leu? Bem, a primeira divisão que a gente fez aí foi: o Evangelho é a mensagem da paz. Estão lembrados disso? O Evangelho é a mensagem da paz de Deus com o homem, né? Deus reconciliando-se, o homem sendo reconciliado com Deus através de Cristo Jesus, do seu sacrifício na cruz. Depois nós olhamos aí, ainda no verso 36, na segunda metade dele, até o verso 38, que o Evangelho anuncia que Jesus é Senhor e Messias. E paramos aí no terceiro ponto, versículo 39, na segunda parte aí do verso 39, fala que o Evangelho anuncia a cruz. Então, são esses aí os pontos que nós conseguimos ver na semana passada, e hoje nós olharemos para os 3 últimos tópicos do nosso estudo sobre o Evangelho. Vamos olhar aí de novo? Vamos relembrar então? O próximo ponto: o Evangelho anuncia a ressurreição. O Evangelho anuncia a ressurreição. Você que está anotando aí, gosta de anotar. Está aí o verso 40, 41. Demos até uma pincelada aqui na semana passada, um pouquinho nesse ponto. Começamos a falar. Depois, o Evangelho proclama o juízo vindouro. O Evangelho proclama o juízo vindouro. E, por último, não menos importante, o Evangelho proclama o perdão ao que crê. Então, são esses os pontos aí, gente, do nosso estudo sobre o Evangelho. Vamos ler, então, a passagem. Vamos voltar aqui para o... Deixa eu só me encontrar aqui, irmãos, porque saiu aqui a minha referência. Atos 10, vamos ler, então. Atos 10, a partir do verso 36. Acharam aí? Atos 10, 36 até o 43. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos.
dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Então está aí, meus irmãos, o texto dessa noite. Nós já vimos boa parte aqui do nosso estudo e vamos recomeçar aqui agora no tópico que ficou para hoje. O Evangelho, ele anuncia a ressurreição. E onde que isso é visto no nosso texto, irmãos? Está com a Bíblia aberta aí? Está na tela, fica fácil, né? O Otávio já botou na tela, colou. Ficou fácil para o pessoal descobrir, né? O Evangelho anuncia a ressurreição. É preciso, queridos, anunciar a ressurreição de Jesus? Quando estamos pregando o Evangelho, tem que se falar mesmo da ressurreição? O que vocês acham? Deve ser dito ou não? Ou a gente pode esconder essa parte? Afinal de contas, falar de ressurreição hoje é uma coisa meio estranha, né? Porque a ciência diz o quê? Que morreu, acabou, não tem mais como trazer uma pessoa da morte. E aí, quando você diz que você serve ao Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que o teu Senhor, ele ressurgiu dentre os mortos, ele é o primeiro da ressurreição, e que nós ressuscitaremos também ao final com ele, isso soa para as pessoas como algo assim, ridículo, né? As pessoas dizem, não, meu Deus, você crê em ressurreição, que é possível mesmo isso acontecer? Mas é exatamente isso, queridos, que a mensagem do Evangelho comunica. Não há como nós escaparmos dessa realidade. Nós nem devemos querer escondê-la. Por quê? Porque o Evangelho, o ponto focal aqui do Evangelho, aponta para essa realidade da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, o que Paulo escreve aos Coríntios? Vamos ver aí o texto? Abra aí a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala, no capítulo 15, sobre a ressurreição, ele trata desse assunto, né? De forma que ele é um assunto central, gente, ele não é um assunto periférico no anúncio do Evangelho. Nós precisamos ter isso em mente, conhecer muito bem essa realidade. Acharam aí? 1 de Coríntios, capítulo 15. Olha o que Paulo vai dizer aí, irmãos, nos versos. Vamos ler alguns textos aqui rapidamente. Verso 3 e 4. Veja como que a ressurreição é importante na evangelização. E Paulo não escondeu isso. Olha o que ele diz. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. E aqui nós podemos nos lembrar de uma coisa. Do ponto anterior que nós já vimos aqui, né? Que o Evangelho não é uma mensagem inventada pela cabeça do homem. Lembra disso? O Evangelho é uma mensagem que foi entregue por Deus a nós. Ela vem do Senhor. Paulo recebeu essa mensagem de quem, gente? Do próprio Cristo, lembra? Quando foi isso? Quem lembra aí onde aconteceu isso? Gente, vocês estão aí? Onde é que aconteceu esse encontro de Paulo com Cristo? Isso foi lhe comunicado? No caminho de Damasco, né? Depois Paulo vai para as regiões da Arábia, passa lá uns 3 anos quase, e ele recebe do próprio Senhor esse ensinamento. Ele chega aí a Jerusalém, nós já estudamos isso, buscar conhecer os apóstolos, e ele vai escrever depois lá os Gálatas, mostrando que ali ele não foi acrescentado em nada, porque ele já havia recebido, na verdade, da parte do Senhor, tudo aquilo que os próprios apóstolos já pregavam, de forma que eles estenderam a destra da comunhão e, é isso aí mesmo, né? Siga pregando o Evangelho aos gentios. Mas a mensagem que Paulo está comunicando aqui, ele não recebeu de Pedro, de João, de Tiago, sentou com ele na escola dominical, falou, Paulo, agora você vai sentar aqui na classe de catecúmenos, né? Vamos aprender aqui o beabá da fé cristã. Não, ele recebe isso de quem? Do próprio Deus. E ele, sendo um receptor dessa mensagem, não guarda para si, e ele fala para os coríntios, olha, o que eu recebi da parte de Deus, eu estou entregando para vocês também. Vamos ver aí o que Paulo entregou, gente? Olha o que ele entregou, que Cristo morreu
pelos nossos pecados segundo as Escrituras, segundo aquilo que estava anunciado, né, nas Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo, queridos, de forma alguma, na anunciação do Evangelho, ele escondia essa realidade. Nós anunciamos o Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Ele foi morto pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, como a palavra diz que ele passaria ali 3 dias, mas Deus não permitiria que o seu corpo permanecesse ali e visse a corrupção. Foi levantado da sepultura por meio da ressurreição. Gente, pregar o Evangelho sem anunciar a ressurreição de Cristo é falhar na anunciação. Paulo chega a dizer que nós não vamos ler o texto agora completo, mas que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não levantou dentre os mortos, tudo aquilo que nós estamos crendo, pregando e confessando, não tem valor algum. Por quê? Por que isso é tão importante, gente? O que vocês acham? Por que é importante a ressurreição de Cristo? A ressurreição significa, queridos, que Deus Pai aceitou o sacrifício do Cordeiro que era imaculado. O seu Filho morreu pelos nossos pecados e ele não carregava em si suas próprias culpas, porque não tinha, mas sim as nossas. Então, se Cristo ele não ressuscita, significa que o sacrifício não teve valor para pagar as nossas iniquidades. Não foi aceito, não foi feita propiciação. Embora o sangue tenha sido derramado, ele tenha morrido, mas a prova que Deus aceita esse sacrifício é a ressurreição de seu Filho. Isso nos mostra que ele não era um simples homem, né? Pecador como qualquer um de nós. Porque se um simples homem, um pecador, morresse por outros pecadores, haveria pagamento de dívida, gente? Não, né? Haveria ressurreição? De forma alguma. Ele morreria com justiça, né? Pelos seus próprios pecados. Então, é muito importante, queridos, nós lembrarmos essa realidade. Eu citei aqui o versículo, só para os irmãos aí olharem, é o verso 14. Põe aí para a gente aí, né? Está na tela aí, está vendo aí, né, irmãos? Então, só para que a gente lembre disso, né? Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Adianta pregar, irmãos? Adianta anunciar o Evangelho? Fica contando o Evangelho, se Cristo não ressuscitou, não. O que mais? É vã a fé que vocês têm também. Por quê? Porque não há pagamento, né? Não há aceitação. E isso é muito importante a gente frisar. A ressurreição, queridos, ela mostra que a dívida que foi paga ali na cruz, de fato, ela foi cancelada. Ela foi aceita e ela é uma realidade. Cristo, de fato, ele ressuscita de forma literal mesmo, não é uma ideia de que ele ressuscitou nos corações das pessoas, nada disso. Há um caráter histórico aqui, que Paulo procura mostrar na sua carta aos Coríntios, que o próprio Pedro quer anunciar também. Nós, voltando lá para o nosso texto, ele anuncia que Cristo tanto ressuscitou e foi ressuscitado de forma corpórea, física verdadeiramente, que os discípulos até participaram de quê? De uma refeição com ele. Eles comeram e beberam com Jesus, não é verdade? Veja aí, queridos, Lucas também, que escreveu Atos, no seu evangelho, veja o que diz o capítulo 24 de Lucas. Olha só, Jesus aqui já havia ressuscitado, tá bom? Lucas capítulo 24, versículo 30. Lucas vai narrar aqui um episódio de que Jesus se apresenta para os discípulos. Está lembrado desse momento, irmãos? Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, e aí não reconheceram Jesus, depois Jesus entra lá, fica com eles, né?
E aí o verso 30 diz assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. É importante a gente olhar para essa declaração aqui, de Jesus pegando o pão. Sim ou não? O que vocês acham? É simples isso, né? Eu acho que você pegou o pão hoje à tarde, não vai tomar seu café, né? Algo tão comum, tão simples. O que isso significa? Irmãos, para a gente aqui é de suma importância. Por quê? Isso mostra que Jesus não era apenas um espírito, uma aparência, apenas uma aparência corpórea perante os discípulos. Isso mostra que ele estava ali como? Fisicamente. Fisicamente. É isso que Lucas está querendo aqui registrar. Às vezes a gente passa pelo texto e não percebe muito bem esses detalhes, mas é isso que ele quer mostrar. Então diz assim: depois partiu o pão e deu a eles. Aí diz o texto que os olhos deles se abriram, né, reconheceram a Jesus, ficaram todos felizes lá. Mas isso mostra o quê? Isso revela a realidade da corporeidade de Cristo em sua ressurreição. Avança um pouquinho aí, verso 41, um pouquinho não, um pocão, né? No verso 41, a gente vai ver um outro episódio que Jesus, depois de ressuscitado, está comendo também, olha aí. Acharam aí? Verso 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? A segunda vez que a gente está vendo Jesus comendo depois da ressurreição, devia estar com fome, né? Apareceu lá para comer. Isso é um bom sinal para a gente, que no céu vai ter comida, né, irmãos? Provavelmente, a gente vai comer. Então ele vai dizer: olha, vocês têm alguma coisa aqui para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. Olha só, está vendo só? Jesus tinha um corpo glorificado aqui, mas se alimentou, comia. Não, ele ressuscitou espiritualmente, e então ele não poderia participar dessas coisas. Quem disse? A Bíblia mostra isso claramente, né? Ele podia desfrutar dessa realidade, ok? Ele se alimenta com os discípulos, isso aqui mostra que, de fato, ele não era apenas uma aparência ou um espírito, né? O gnosticismo estava muito isso, né? Pregava muito que Jesus era apenas uma aparência, eram os docéticos, que acreditavam que Jesus era apenas uma aparição, né? Não, de fato, não havia corporeidade ali. E Jesus comeu, versículo 43, aí na presença deles. Por que isso, irmãos? Para mostrar, queridos, que o sacrifício de Jesus ele foi aceito por Deus, tanto é que ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ele não foi deixado perecendo na sepultura. Ok? Então nós não podemos, no anúncio do Evangelho, esquecer essa realidade. O mundo se ofende com isso. O mundo considera isso aqui desprezível, ignorância. Vocês são atrasados em pensar assim. Não existe essas coisas, mas a palavra de Deus nos mostra. E ela nos dá provas suficientes de que essa realidade estava presente após a ressurreição de Jesus. Ok, irmãos? Deu para entender isso aqui, irmãos? Os irmãos querem complementar com algum texto aí que lembraram de repente? Vamos lá, irmão. Você quer colocar aí na tela aí para os irmãos? É o versículo 17, né? Isso é uma consequência terrível, né? Inclusive. Aí, ó. Estão vendo aí, gente? Ou marca na sua Bíblia, ou então, se tiver sem Bíblia, anota aí. Se Cristo não ressuscitou, é o quê? Mais uma vez ele repete, né? É vã a fé que vocês têm, e vocês ainda o quê? Permanecem em seus... E aí, irmãos? Olha o problema. Já era, né? Se você permanece, nós permanecemos em nossos pecados, estamos com a vida complicada. Não houve pagamento da dívida. Fala, irmão. Sim. Morreram nessa esperança, né? Morreram nessa expectativa. Nós vamos ver até um texto aqui parecido com esse. E assim, morreram enganados, né? No caso, morreram enganados. Então, é necessário, queridos, a gente anunciar a ressurreição. Por quê, queridos?
Há um grupo de pessoas, de evangélicos, não sei nem se eu posso usar esse termo, de crentes, pior ainda, que dizem, olha, a ressurreição não aconteceu. Os liberais falam isso. A ressurreição aqui, ela é simbólica. Que bonito, né? É uma ressurreição essa que acontece quando você prega o evangelho e o coração da pessoa é alimentado com aquela esperança de salvação, Jesus está nascendo nela. E aí, o que vocês acham disso? Bonito, né? Dá para a gente acolher isso no coração? Não dá, né? Jesus ressuscitou assim. Toda vez que o evangelho é pregado, a pessoa crê em Jesus, ela abraça o cristianismo, abraça a fé, é Cristo ressuscitando ou nascendo, ou a sua mensagem se perpetuando ao longo das gerações na vida das pessoas. Filosofia louca, né? Mas está aí. É uma maneira de você negar a ressurreição. Por quê? Na cabeça dos liberais, a ressurreição é um escândalo. Não dá para conciliar com a ciência, com o que a ciência professa, a ideia da ressurreição. É escandalosa. Como que eu vou falar isso? Como é que eu vou defender uma realidade dessa, uma coisa dessa, na frente dos sábios, diante do mundo? Que relevância eu vou ter? Você é considerado como um ignorante. Então, é uma maneira de você tentar esconder, camuflar ou diminuir, diluir o evangelho. Não pode. Pedro fez questão de mostrar isso. Ele falou, ele comeu, nós comemos com ele, depois que ele apareceu, né? Então, foi exatamente assim que a coisa aconteceu. Ok, muito bem. Entenderam aí, gente? Deu para pegar aí a passagem aí que nós lemos direitinho? Essa importância aí é o verso 41, né, que ele mostra isso, né? Voltando para Atos 10, né? Finalzinho aí ele diz, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E ele faz questão de anunciar isso porque antes dele morrer, claro que eles comeram, né? Andaram com Jesus durante 3 anos, muitas refeições fizeram com Jesus, mas Pedro, ele procura, falando aos gentios aqui, com a mente helênica daquela época, esse conceito de ressurreição era absurdo, ele disse, olha, nós comemos com ele depois que ele ressurgiu. Um grego, um gentio, ouvindo isso, falou assim, meu Deus, nossa, que isso? Que ideias são essas? Nós queremos nos livrar da matéria, do corpo físico, e você está falando que Jesus ressuscitou, o próprio Deus ressuscitou? Que negócio é esse? Então, é escandaloso. Né? Nós vamos ver aqui que esses homens, por mais que a cultura helênica, a cultura grega, repudiasse essa ideia aqui, não acolhesse, mas na hora que Pedro prega esse escândalo aqui, a gente vai ver o que acontece lá na frente. Eles creem, né? Eles creem. Por quê? Porque quem opera o arrependimento e a conversão no coração do homem? É o pregador? É a beleza da mensagem? Pregou muito bem, arrumadinho, os pontos certinhos. É isso, irmãos? Não. É o quê? É o Espírito Santo agindo no coração do descrente até então, regenerando o seu coração e plantando nele a fé para que creia. Mesmo ouvindo uma mensagem assim, né? Que absurdo uma coisa dessa aqui. Então é isso aí, gente. Vamos para o outro ponto aí. Deu para entender aqui, né? Ficou fácil. Vamos lá que o tempo está acabando. Meu Deus. A hora está voando. Olha o que mais que o Evangelho proclama. O que tem que estar contido na mensagem do Evangelho, gente? Qual é o outro ponto aí? O Evangelho proclama o quê? O juízo vindouro. Não fala disso não, pastor. A gente não pode falar de juízo, a gente tem que falar de coisas boas. A gente não pode falar que Deus vai julgar o mundo, não, mas tem que ser dito. Isso faz parte da mensagem do Evangelho. E aonde é que está no nosso texto? Olha aí, versículo 42, né? Há um julgamento por vir aí, irmãos. E Pedro não omitiu essa realidade, gente. Ele não omitiu isso. Ele diz, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos.
Essa é uma linguagem, queridos, que está muito presente no Novo Testamento. Veja aí, a gente está lendo João aos domingos, João 5, 22 e depois o versículo 27. Dá só uma espiadela aí no texto. A gente já passou por isso, mas veja aí, versículo 22 de João 5. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento a quem? Ao Filho. Então, olha só, quem Jesus é? Jesus é aquele que recebeu do Pai a autoridade para julgar. E ele vai julgar? Ele vai julgar ou não vai? Vai julgar. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar por quê? Porque ele é quem? Filho do homem. De onde é tirada essa expressão filho do homem? Alguém lembra aí? Lá de Daniel, né? Daniel 7. Veja aí abra aí, Daniel 7, versículo 13. Essa é uma expressão que Jesus usava muito. Ele gostava de usar essa expressão, referindo-se a si mesmo, né? O filho do homem. E ele tira isso de onde? Lá de Daniel. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Assim, ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. E se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Aqui está falando da ascensão de Jesus. Quando Jesus ele vence a morte, ressurreto, e ele sobe aos céus, e ele vai tomar posse do seu reino, vai se assentar ao lado do trono do Pai. Opa, fugiu aqui o texto. Verso 14. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Está falando dessa posição que Cristo ocupa, como filho do homem, como aquele que recebeu a autoridade agora, e todas as nações e todos os povos estão sujeitos a ele, e serão julgadas pela sua pessoa, na sua vinda. Vamos lá para Timóteo, 2 de Timóteo, rápido aí, porque senão a gente não consegue terminar, a gente tem que terminar hoje. 2 de Timóteo 4, olha só, como a mensagem do Evangelho e do juízo vindouro, ela deve ser anunciada na anunciação do Evangelho. Acharam aí? A segunda carta de Paulo a Timóteo, essa é a última carta, né, que Paulo escreve, já bem depois, né, da sua conversão, daquela experiência que ele teve no caminho de Damasco. Mas ao final do seu ministério, ele escrevendo a Timóteo, o que ele diz aí? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Aí o texto vai seguindo aí no outro verso. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Mostrando, relembrando a Timóteo que no Evangelho, na mensagem do Evangelho, essa realidade tem que estar presente. Que Jesus, ele é juiz de vivos e de mortos. Isso tem que ser pregado, isso precisa ser anunciado. Não dá para anunciar o Evangelho sem apresentar essa realidade do juízo vindouro. Vamos para mais um texto? 1 de Pedro 4, versículo 5, diz assim: e eles terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Está vendo aí, gente? Essa é a função aqui que o apóstolo Pedro está dizendo e apresentando, que cabe a Jesus, e ele vai fazer isso. Lá na frente, voltando para Atos, lá na frente, gente, quando capítulo 17, verso 31, é bom a gente olhar aí para esses textos, porque Paulo está discursando lá em Atenas. Vamos lá. Olha o que Paulo fala lá para os gregos. Eles ouvem a mensagem de Paulo, né? O evangelho praticamente todo é pregado ali. E a partir dessa última fala de Paulo, eles deixam de ouvir. Por quê? O que será que Paulo falou? Está aí na tela aí. Ó. Olha o que Paulo falou, que deixa os seus ouvintes numa condição de desprezo, de medo, zombaria, inclusive. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Está se referindo a quem? Ao próprio Cristo, né?
E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha só. Aí o verso 32 vai dizer que quando eles ouviram falar de ressurreição, começam a zombar e saem, né? E diz, olha, outro dia a gente ouve. É uma forma educada de falar, não quero ouvir, né? Outro dia a gente continua esse papo depois, né? Por quê? Porque Paulo anuncia isso. Há um juízo chegando aí, gente. Há um dia estabelecido por Deus para julgar. Quando é esse dia, gente? Quando será? Nós não sabemos. Pode ser quando? Bem, eu brinquei aqui na semana passada, né? Depende da sua visão escatológica. Né? Mas é certo que um dia, no dia final, no último dia, ocorrerá um julgamento final de toda a humanidade. Embora a referência, alguns olhem para aqui, a destruição de Jerusalém, o juízo que cai sobre o povo judeu, mas haverá um último dia na terra onde o Senhor vai trazer as nações diante de si e vai julgá-las, um por um, cada um conforme as suas obras. Nós não sabemos que dia vai ser esse, mas nós sabemos e temos a certeza que isso acontecerá. A que dia Jesus volta? Não adianta tentar marcar, né? Falar, quando vai ser? Não dá para saber. Mas o ponto aqui, queridos, que o texto nos apresenta é que Jesus ele é visto e anunciado como juiz de vivos e de mortos. Isso deve gerar o que em nosso coração? Isso engendra no coração do homem, daquele que ouve a mensagem do Evangelho, temor. O propósito aqui é engendrar esse temor. Ele esteve morto, mas ele o quê? Ressuscitou. Ele está vivo e um dia ele julgará cada um, cada pessoa. Isso nos mostra que nem a morte livra a pessoa desse juízo. Por que não livra? Ninguém vai escapar desse julgamento, porque ele é juiz não só de vivos, mas ele é juiz de quem? De vivos e de mortos. O que significa? Ele julga a todos. Ele é senhor de todos, de tudo. Ele julga vivos e ele julga mortos. Nós devemos anunciar o evangelho assim, queridos. Na pregação do evangelho, você tem que dizer. Você falar para a pessoa, olha, você ouviu o evangelho. Eu preguei para você o evangelho, eu falei que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, pagou a dívida do nosso pecado. Eu anunciei todas essas realidades para você. Você está ouvindo a mensagem do Evangelho agora e você está avaliando a mensagem que eu preguei para você. Mas você deve se lembrar de uma coisa. A sua resposta, a resposta que você está dando aí agora, ela também um dia vai ser avaliada. Você está ouvindo a mensagem, ouviu a mensagem, está avaliando a mensagem, mas o que você está falando e julgando vai ser julgado também. E você não vai conseguir escapar disso. Você deve se lembrar que o julgamento final não é o seu. O julgamento final é do Senhor. Ele julga a todos, ele julga todas as coisas. Em última análise, no final de tudo, quem julga é quem? O Senhor. Você hoje ouviu a mensagem, você ouviu o Evangelho, eu preguei para você o Evangelho, eu mostrei para você a mensagem de salvação e você agora está pensando. Acolha ou não acolha essa verdade? Isso é verdade ou é mentira? Você está julgando. E você pode julgar. Você vai dar uma resposta. Mas você deve se lembrar o seguinte: quem é juiz supremo é o Senhor. E um dia, ele vai julgar você. Ele vai julgar. Inclusive, esse julgamento você fez aí agora. Então, irmãos, a gente precisa mostrar essa realidade para as pessoas. Porque muitos acham. Qual o conceito que o ímpio tem sobre Jesus? Que Jesus, como um pastor na internet aí brinca, né? Que Jesus é um Jesus fofinho, né? Jesus bonitinho, bonitinho, né? Está ali de braços abertos, vem cá, aceita todo mundo, recebe todo mundo, acolhe todo mundo vai para o céu. Você já viu isso? Já viu isso? Na cabeça das pessoas aí, todo mundo vai para o céu. São aquelas pessoas bem terríveis que vão para o inferno. Mas no final, todo mundo vai dar um jeitinho, né, de entrar, vai conseguir entrar, porque Jesus é um Deus perdoador, amoroso, vai acolher todos. Porque na cabeça das pessoas, a ideia de julgamento, de juízo, relacionado à pessoa de Deus, não está presente. Eles acham que Deus só tem um atributo, que é o amor, que supera todos os outros atributos de Deus. E essa é a mentalidade que as pessoas têm. Eu brinquei com vocês, né? E quando a gente vê as pessoas pregando o evangelho dizendo Jesus te ama, dificilmente
A gente ouve as pessoas anunciando o evangelho com a faixa, né, num sinal de trânsito, dizendo: olha, arrependa-se dos seus pecados, converta-se ao Senhor. Busque a Deus enquanto você pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Né? É difícil a gente ouvir isso, porque na mentalidade das pessoas é mais interessante nós falarmos: Jesus, Ele te ama, Jesus é amor. Claro, Ele é amor, é fato, é claro isso, né? Mas nós não podemos nos esquecer, queridos, esse caráter de juiz do Senhor. Se nós tentarmos suavizar o evangelho e não falar do juízo, nós não estamos pregando o evangelho. E isso será cobrado de quem? Será cobrado de nós. Porque o pregador do evangelho precisa anunciar essa realidade. Eu até falei com os irmãos aqui que na mensagem do evangelho nós sempre começamos primeiro com a má notícia, não é? Quando nós anunciamos o evangelho, nós primeiro falamos a respeito de quem Deus é, quem o homem é e a condição que o homem está, o que Deus fez para resolver esse problema, qual a resposta que o homem tem que dar para escapar desse juízo que está por vir. E aí concluímos o evangelho mostrando essa realidade da necessidade do perdão. E o último ponto que nós veremos aqui, que é a oferta da graça. O Evangelho mostra, ele aponta que Deus é Deus, juiz de vivos e mortos, que Ele vai julgar, ninguém vai escapar. Vou dar um jeitinho. Não vai. Não tem como. Deus não é brasileiro, né? Como o pessoal gosta de falar aí. Deus, Ele é o justo juiz, queridos. Nada escapa dele. E para que eu não me apresente diante dele como um inimigo, para ser julgado e condenado, eu preciso me reconciliar com ele quando? Agora. Se eu me reconciliar com ele agora, há perdão, gente? Claro que há, né? Vamos ver o último ponto aí? Vamos ver o último ponto, que diz o quê? O Evangelho proclama o quê? O perdão ao que crê. Aonde a gente vê isso no texto, gente? Olha aí na tela, verso 43, o que Pedro falou? E vamos ver que depois que Pedro fala isso aqui, meu Deus do céu, quando Pedro termina de falar isso aqui, a gente vai ver na próxima semana e as quartas seguintes, que parece aqui que o sermão foi cortado. O Espírito Santo falou assim, né? Pedro, você já falou demais, acabou. Você já fez o que tinha que fazer. Na mesma hora o Espírito veio sobre eles. Foi o Pentecostes que acontece ali na casa de Cornélio, né? Ele anuncia que há perdão para todo aquele que se arrepende e crê. Olha o que diz aí. Deles todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Louvado seja Deus, né? A gente precisa anunciar isso. Essa é a parte boa, né, queridos? O que eu tenho que fazer? Preciso crer. Mas não precisa fazer mais nada, não? Não, você precisa crer. Se arrepender, é isso aí. Mas eu preciso fazer alguma obra melhor para conquistar minha salvação. Não. O que nos é ordenado? Crer em Jesus. Creia, arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus. Creia no que Ele fez, no seu sacrifício, né? Então, isso é muito bacana aqui, queridos, de ser visto, né? Isso, veja aí o que Lucas escreveu no capítulo 24 do seu evangelho. Lucas 24, versículo 46 ao 48. Vamos ler esse texto? E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Esta é, queridos, a promessa, né, que a gente recebe no Evangelho, perdão. Se eu creio, se eu confesso a Cristo, eu sou perdoado. Qual é a exigência que ele faz aqui? É o arrependimento. Crer em Jesus. Então, nós nunca podemos, queridos, mudar essa realidade aqui também não.
ok? O que eu tenho que fazer? Agora você tem que, né? Você tem que batizar, parar de fazer o que é errado, fazer as coisas certas, pagar um preço muito alto, se sacrificar, fazer caridade, boas obras, dar muita oferta, dar muito dinheiro, não pode faltar o culto, e começar juntando méritos na sua vida para ver se no último dia, sua vida sendo colocada na balança, suas obras, seus méritos, suas ações, isso ajuda em você a alcançar a salvação. É isso que o Evangelho ensina? Mas muitas das vezes é dito assim, né? De outras formas. Esconde-se essa realidade e prega-se obras para a salvação. Gente, não se encaixa na realidade do Evangelho. Entenderam aqui, gente? É simples demais, né? Fizemos aqui 6 pontinhos. Beleza. E a gente precisa entender isso aqui. Você não precisa pregar uma mensagem bonita. Talvez, como Pedro, né, pregou aqui bem ajustadinho, mas se você conhece esses princípios e você se baseia nessa realidade e prega o evangelho com fidelidade, você fez a parte que deveria ser feita pelo pregador. Então, que Deus nos ajude para que nós sejamos fiéis na pregação do evangelho. Não negociemos isso aqui. Se negociar isso aqui, gente, acabou o evangelho. Você perdeu o evangelho. Tirou alguma coisa aqui. Tirou alguma coisa aqui, tirou o evangelho. Perdeu o evangelho. Aí você inventa qualquer coisa. Você inventa uma nova religião. É assim, ok? Simples e fácil. Mas é simples demais. Mas é exatamente isso. Vamos complicar um pouquinho para dificultar. Não, tá? É exatamente isso aqui. Ok, gente? Dúvidas? Perguntas? Alguma passagem bíblica que os irmãos lembraram aí? Que queiram falar? Não? Mas para ele, pode zombar, fazer o que for. Vamos continuar pregando. E deu certo até aqui, né, gente? Deu certo ou não deu? Para que mudar, né? É arriscar demais, é ter certeza que vai dar errado se você mudar isso. Então, enfim, é isso aí. Quarta-feira que vem a gente olha a descida do Espírito Santo sobre os gentios. Cortaram a mensagem de Pedro na metade. Né? Pedro ainda queria pregar mais um pouquinho, o Espírito desceu, acabou, Pedro ficou, caramba, né? O que aconteceu? Vamos orar?